Olá, pessoal! Eu sou a Bruna Ongarato. Esse é mais um episódio do PodBiz, o Papo é Business. O objetivo aqui é inspirar executivos que almejam alcançar uma carreira de sucesso, crescer profissionalmente. E para isso, nós convidamos executivos de sucesso para entender qual é o mindset desses executivos, quais foram os hábitos que os ajudaram a chegar no cargo de CEO. E hoje eu trouxe a Carolina Kestinski para contar um pouco da história dela para vocês. Carol, seja muito bem-vinda ao PodBiz. Obrigada, Bruna, por mais um evento com você, sempre é um grande prazer. Legal. Carol, conta um pouco pra gente, resumidamente, porque a tua trajetória é enorme, mas conta um pouco das etapas até tu chegar hoje onde tu chegou. A história ela é longa, mas muito bonita, assim. Eu comecei numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? E me mudei para a capital para fazer faculdade, assim como é de hábito na região. E terminando a faculdade, comecei a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu conduzi a minha carreira durante toda a vida de uma forma muito paralela entre formação acadêmica e profissional. Então, já no meio da faculdade, eu já estava na indústria, já fui para o Walmart antes de me formar mesmo, né? E tive grandes experiências com o varejo, daí acabei descobrindo que o varejo é algo muito interessante. Eu passei pela indústria antes, né? Mas acabei me apaixonando pelo varejo e fui conduzindo isso, né? A carreira profissional com a carreira acadêmica. Então, tive a honra aí de fazer alguns MBAs, fiz na área de pessoas, de gestão, de negócios, de estratégias. E esses eventos, assim, esses MBAs, esses cursos, eles são muito eventos de network, né? São eventos onde a gente conhece pessoas interessantes, onde troca experiência, troca ideia. Então, eu acho que a gente sempre tem que conduzir, né, a parte do trabalho com a parte do aprendizado. Então, eu conduzi isso a vida inteira, até hoje eu conduzo dessa forma, né? E fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na universidade, virei professora na universidade. E paralelo a isso, eu comecei tendo algumas lojas da Cacau. Antes a gente teve uma rede de escolas também, então sempre a parte empreendedora sempre veio muito junto, né? E cresci bastante com o número de lojas da Cacau. A gente chegou a ter 18 lojas lá no Rio Grande do Sul. Daí deu uma crise muito grande, que foi uma grande oportunidade para a gente. Na verdade, algumas lojas quebraram e a Cacau acabou comprando e acabou criando um núcleo que se chamava de lojas próprias, né? E a gente veio para São Paulo para fazer essa gestão de lojas próprias. E daí, assim, esse conhecimento do meio, do franchising e tal, foi uma coisa muito boa. Então eu brinco, né? Eu fui da indústria, fui do varejo, fui franqueada, fui sócia de franqueador e chegou o momento, há 5 anos atrás, de virar franqueadora. Então hoje eu tenho uma holding de franquias, né? E nessa holding tem algumas franqueadoras, aí algumas a gente criou do zero, algumas o negócio já existia e a gente ajudou a escalonar. Algumas as pessoas tinham apenas a ideia, a gente ajudou a concretizar essa ideia, transformar num negócio para depois escalonar. Então, hoje o que eu faço basicamente é negócios, assim, né? E ajudar pessoas a aproveitar o que o franchise entende melhor. Legal. Carol, tu começou, quando eu pedi para contar a tua história, tu falou assim, a formação vinha junto com o trabalho sempre, né? Aprendendo, estudando e tal. E pelo visto, isso foi muito relevante para que tu estejas onde tu estás. E por onde tu indica que a pessoa comece? Assim, existe um curso? O que a pessoa pode fazer? Onde que ela se forma? Quando eu era jovem, né, era diferente, assim, o caminho que tinha era a faculdade. Hoje a gente já vê, né, que tem muitos cursos, tipo a área de marketing, é uma área muito viva, muito dinâmica, essa área de IA. Eu nem imagino uma faculdade para isso, porque cada segundo surge uma coisa nova, entendeu? Então, imagina assim, você vai fazer uma faculdade de 5 anos, talvez a programação te ajude a, né, entender um pouco melhor isso. Então, eu acho que qualquer formação, ela vai te ajudar, mas tá em
constante movimento, aprendizado, cursos às vezes pequenos, rápidos, encontros, né? Dedica um tempo, né? Não fica alienado do mundo, dedica um tempo para o aprendizado sempre, né? Mesmo que já tenha feito faculdade, ou digo, nem precisa ter feito faculdade, precisa conversar com pessoas que te agreguem, né? E estar em locais que te agreguem também. Um dia me perguntaram, Carol, quanto tempo eu tenho que ficar numa empresa? Eu digo, enquanto você estiver aprendendo e conseguindo colocar em prática o que você sabe. Onde você não aprende mais e não consegue fazer mais nada, acabou a vida ali, entendeu? Então você precisa estar sempre nesse movimento, né? E se a empresa é tua, não dá para trocar, né? Então sempre nesse movimento assim, o que agora eu posso trazer para cá para que continue evoluindo, né? Então não dá, imagina se você ficasse rebobinando VHS até hoje. O negócio acaba, então tem que entrar, veio o CD, tem que entrar, veio o streaming, você tem que estar em constante evolução. Legal. Tem pessoas que dizem assim, meu sonho é esse. Meu sonho era ser professora de matemática, era meu sonho. Né? Eu poderia ter realizado ele há 25 anos atrás e acabado ali, né? Mas você pega aquele ali, leva para lá, aquele ali, leva para lá. Então, quando chega ali, você bota para lá e vai sempre tendo algo mais para buscar. Então, é nunca parar de buscar um algo mais. É sempre esse desejo de querer crescer, querer ampliar, querer aumentar o raio de visão, né? E isso ajuda muito as pessoas com quem você está cercada. Então, sempre procurar um café da manhã com o empresário, sempre procurar alguém. E veja, o acesso às pessoas não é difícil, é só você procurar, né? Então, qualquer pessoa que você quer conhecer, você pode conhecer, por que não, né? Então, eu admiro uma pessoa. Então, admirar pessoas, isso é tão bacana, porque você admira ela por alguma coisa, né? Então, tenta conhecer, tenta se aproximar, tenta entender. Nossa, ela faz uma coisa que eu acho muito legal, eu queria fazer isso também. Então, se aproxima, conhece. Eu sempre tive pessoas durante da minha jornada que eu admirei muito e fiz força mesmo para me aproximar dessas pessoas, entende? E entender o que ela fazia de legal. Eu lembro que um dia eu trabalhava no shopping Iguatemi da minha cidade. A minha loja escola era ali, eu chegava todo dia ali. E um cara que parecia muito rico, todo dia que eu chegava às 7, eu fazia minhas coisas, lá pelas 9, 10 eu saía para o trabalho de campo. E ele estava sempre correndo às 10 da manhã. E era riquíssimo, porque eu vi ele chegando num carrão importado, enfim. Um dia eu parei ele para conversar. O que você faz da vida? Eu quero fazer o que você faz. Aí ele disse assim, eu faço investimentos de trader, eu trabalho com bolsa de valores e tal. Esse negócio parece legal. Fui estudar bolsa de valores, fui estudar como é que funcionava esse mercado. Trabalhei como trader um tempo. Então, veja, e hoje isso me ajuda na parte dos meus investimentos. Até hoje eu uso aquele meu conceito, mas o que você faz da vida, né? Porque, veja, quando a gente vem de um lugar muito humilde, você não tem horizonte, né? Você não tem uma ambição porque você nem sabe que aquilo existe, né? Como é que você vai ambicionar uma coisa que você não conhece, né? Então, ter essa curiosidade, entender o que as pessoas fazem, entender o que você também pode fazer, né? Meu pai dizia, que é uma das pessoas que mais me inspirava na vida, não existe nada que você queira fazer que você não possa. Não existe. Quer ser médico? Estuda, vai virar médico. Então não tem nenhum limite para o ser humano, né? Então as pessoas não têm limite. A gente tem que entender isso, né? Você pode ser o que quiser. Por isso que eu digo que a criança é a coisa mais fantástica do mundo, né? A criança, quando eu olho um menininho vestido de super-homem, de Batman, de Homem-Aranha, eu digo, o que a humanidade não faz com o ser humano? Porque quando a gente é criança, a gente tem isso muito dentro da gente. Eu posso ser o que eu quiser. Eu boto a roupa ali e eu viro o Homem-Aranha, né? E por que a gente cresce e perde isso, né? Então, eu acho que é o não perder isso, eu posso ser o que eu quiser. Se eu hoje quiser virar uma programadora de IA, eu vou estudar, vou aprender e vou ser capaz de fazer isso, né? Com determinação, foco, né? A gente é capaz de fazer qualquer coisa. Então, é entender
né? Aquilo que te faz bem, aquilo que te alegra, aquilo que você vai fazer brincando, né? Aquilo que você vai fazer sem ser dolorido também, porque quando você faz alguma coisa que não está alinhado com a tua identidade, com o teu propósito, você vai ficar patinando ali, o negócio não vai dar certo. Então, assim, se você tá nesse círculo que, ai, nada dá certo pra mim, tá, você tá fazendo coisa errada, tenta achar aquilo que você vai ver assim, tropecei e as coisas estão acontecendo. Entende? Porque é aí que você alinhou o propósito, o seu propósito de vida com as suas habilidades, porque eu tenho uma fé e uma crença muito forte, né? Que isso vem comigo desde sempre, assim. Todo mundo nasceu para fazer alguma coisa. Todo mundo. Então, todo mundo tem um propósito e um motivo, né? É só você achar ele. Isso é a coisa mais difícil que tem. Escutei do Arthur, no encontro de CEOs da EBDI. Se tu não tem um propósito, eu já sei qual é o teu propósito. Encontrar o teu propósito. Se você não está alinhado, então assim, e o que é um propósito, né? Para ser relevante, assim, se você está buscando seu propósito, uma dica que eu dou, né? Pensa o que você sabe fazer que ajuda outra pessoa, né? E como você vai ajudar outra pessoa com isso que você sabe fazer, com essa habilidade que você tem, né? E como que isso vai ajudar alguém? Um médico, por exemplo, ele ajuda salvando vidas, entende? Isso é um propósito lindo, né? Às vezes, se você sabe reduzir custos numa empresa, olha que propósito lindo isso. Você consegue fazer a empresa ser mais efetiva, mais lucrativa. Você está ajudando pessoas, ajudando negócios, ajudando a humanidade a evoluir mais. Então, isso é um bom propósito, né? E daí, como que bota isso em ação? É um segundo passo, né? Então, assim, o que eu sei fazer e eu sei fazer bem, e eu gosto de fazer, né? E como que com isso eu consigo ajudar pessoas? Então, é assim que se acha um propósito, né? E você vai entender quando começar a executar isso, as coisas vão começando a dar certo, as coisas vão começando a fluir de uma maneira mais natural, né? Os negócios, as oportunidades vão surgindo para você sem muito esforço, né? Então é isso que a gente acaba buscando mesmo, assim, né? E tudo acaba nisso. Como que eu vou contribuir mais, não só com a humanidade, mas às vezes a gente quer que isso seja algo muito grandioso, né? Mas se você ajudar uma pessoa, já tá valendo. É verdade. Carol, além do teu pai, quem te inspirou? Tu teve inspirações profissionais que tu olhava? Desde sempre, assim, quando, de início, né, na infância, sempre é o eixo familiar, meus irmãos, né, meu irmão mais velho, Ricardo, nossa, engenheiro, né, viajava mundo, e ele é uma pessoa que motivava muito, a minha irmã também, uma guerreira forte, assim, né. E daí depois a gente começa a buscar perfis profissionais. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu procurava quem é esse engenheiro. Nossa, foi o primeiro. Eu queria saber quem é que tinha sido o primeiro engenheiro de alimentos do Brasil. Eu fui atrás dessa pessoa, conheci ela, acabei trabalhando com ele. Então, assim, a gente vai. E agora eu tô em tal área, o que é legal, né? Eu decidi que eu ia montar franquia. Quem era o franqueador mais legal? Ai, me aproximei dele, acabei virando sócia do Alê. Então, assim, as pessoas que nos inspiram, a gente acaba tentando ver e veja, a vida é muito boa, né? Ela vai conduzindo assim, né? E no universo de franquias, assim, eu conheço muita gente. Agora eu ando numa fase muito assim de franquias de outros países, né? Então essa semana eu conheci o cara que é do Nathan's, né? Que é muito legal, que tem 20 e tantas mil unidades no mundo, né? Então assim, a gente vai, cada vez que a gente vai vendo um universo maior, entende? E cada vez maior, e não sei se isso acaba um dia. É aquilo, você tá é uma molécula que vai crescendo, daqui a pouco vê que tá no universo, então assim, a gente tem que ir fazendo essa expansão. Sim. Carol, muito legal te ouvir, assim, e a tua determinação, né? E sempre tu te preparou, usou a formação, tu foi te aproximando de pessoas que te aproximavam do que tu queria, e aí tu foi construindo, tu acabou chegando onde tu chegou. Mas a minha pergunta pra ti é, tu sempre quis ser
CEO? Assim, ou a vida te trouxe para isso? A gente tem perfil, né? Quando a gente começa a fazer os perfis, né, e mapear perfil comportamental, a gente começa a ver, assim, a característica de cada um. Tem pessoas que são mais influentes, tem pessoas que são mais comunicadoras, né? Então, é muito uma questão de perfil. E veja, não é você que se coloca como CEO, né? Esse cargo não é a gente que se dá. Isso aí são as outras pessoas que te seguem, é diferente, Legal. né? Então, eu lembro uma vez quando eu estava no Walmart que eu ganhei algumas promoções assim, foi muito legal. Um dia eu perguntei pro meu diretor e disse assim: qual é o cargo que eu tenho agora? Porque, né, que cargo eu boto no meu cartão de visita? Daí ele me respondeu uma coisa que eu guardo até hoje, assim. Ele disse: o teu cargo não importa. Eu, como assim? O meu cargo não importa, né? Ele disse: o importa é o impacto que você tem. Então, na época, eu era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, mas eu tinha poder de abrir e de fechar lojas, entende? Então, assim, o cargo que tinha de verdade não tinha muita importância. O importante era que as decisões, as recomendações que a gente fazia, elas eram ouvidas e seguidas. Então, isso, por isso que eu falo muito que um líder, às vezes, ele não precisa ter um cargo de gerente no crachá, por exemplo. As pessoas vão seguir ele naturalmente, sabe? Então, para você ser um bom líder, você não precisa ter uma chancela, não precisa ninguém dizer, eu sou seu. Gente, eu tô lá, eu monto um negócio, monto uma empresa, as pessoas engajam, entende? Então, é assim, colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, você se torna um CEO porque os outros te colocam nessa posição porque eles acreditam naquilo que você está fazendo e acreditam aonde isso que você está fazendo pode chegar. Carol, o que um bom líder precisa ter para ser um bom líder? Ou melhor, o que uma pessoa precisa ter para ser um bom líder? Ninguém é alguém sem um outro alguém, tá? Então, você não é ninguém sem uma boa equipe, né? Você não é alguém sem um dream team, você não é alguém sem pessoas bem treinadas, você não entrega, porque veja bem, sozinho você não consegue produzir nada, né? Então você precisa de pessoas estratégicas, né? Então a Luísa Trajano uma vez respondeu pra gente uma coisa muito legal, assim, e é uma pessoa que eu admiro muito e carrego, assim, os conhecimentos dela. Ela disse que ela nunca vai saber mais do que o contador dela, do que o advogado dela. Então, o que ela faz é somar. Eu acho tão bonitinho quando ela diz isso. Eu somo o que fulano conhece, com o que o Beltrano conhece, tudo isso num conjunto dá bom, né? Então, ela não precisa saber nada. Ela precisa saber somar. Saber somar. Né? Saber somar esses pequenos conhecimentos, saber as pessoas certas que ela vai usar para fazer essa soma, né? Então, ela disse, eu só preciso saber somar, porque eu nunca vou ser tão boa quanto o meu contador, nunca vou ser tão boa quanto o meu advogado, mas os dois isoladamente não são ninguém. Legal, interessante. Carol, essa costura, né? Eu acho que CEO, a palavra CEO é isso, entende? Exato. A palavra CEO é a pessoa que faz essa costura. E precisa ter uma habilidade para isso, né? Exatamente. Carol, hoje, quais os livros tu estás lendo ou te ajudaram a formar quem tu é? Eu gosto muito de ver séries, tá? Eu leio livros também, mas as séries eu me divirto. Com a pandemia a gente desenvolveu essa técnica, né? Então, assim, eu gosto muito de ver aquelas séries que contam a história das pessoas, né? O que fulaninho fez para chegar onde chegou. Então, isso é um passatempo que eu adoro, assim. Então, ver quantas vezes o Elon Musk derrubou o foguete, enxergar assim, como é que o Bill Gates conduz o dia a dia dele, ele carrega aquela malinha de livros dele para cima e para baixo, fala sobre qualquer assunto, né? Então, assim, entender a cabeça dessas pessoas. Isso que você faz no programa PodBiz é mais ou menos tentar entender o que essas mentes de sucesso e brilhante têm em comum, né? E o que, assim, todo mundo tem qualidades e defeitos, ou coisas boas e
pontos a desenvolver, enfim, né? Mas tentar pegar dessas pessoas aquilo que é relevante para você e para o seu propósito, né? Então, assim, tem pessoas que eu admiro muito, né? Warren Buffett, até o Trump tem qualidades e defeitos, entendeu? Todo mundo. Então, assim, é entender, mas ele fez alguma coisa que deu certo. O que ele fez que deu certo? E como ele fez para que isso dê certo? E aonde ele errou, né? Se pegar Salomão, assim, nossa, o homem mais rico do mundo e tal, onde ele errou, né? O que ele fez que deu certo? Ele tinha todas as mulheres do mundo, todo o dinheiro do mundo e era infeliz, né? Então, onde foi, né? Onde pega esse ponto e espero. Uma coisa importante, Bruna, é ter a humildade de aprender com o erro do outro. Então, quando você vê, e não precisar errar também, né? Se eu sei que ali eu vou me atirar e vou morrer, por que eu vou morrer ali? Não, eu já vi, fulano já morreu ali, não vou me atirar ali de novo, né? Não vou fazer o que ele já fez, não vou errar aquilo que ele já errou. Então, entender também o erro dos outros é importante, porque daí você já sabe que ali é um lugar que você Tem que tomar cuidado. e com um pouquinho mais de cautela e cuidado, entendeu? Então, eu acho que é meio que história, né? Você estuda o passado para compreender o presente e tentar se prevenir do futuro. Sim, aprender com os outros, com as histórias dos outros. Com as Assim, inspirar também. Quase sérias. Uma vez alguém, não me lembro exatamente em que momento, mas alguém falou pra mim isso. Todo mundo vai te ensinar alguma coisa. Coisas boas e coisas ruins. Escolhe o que tu quer aprender. É de todo mundo. Eu sou professora, né? Minha vida inteira. Dei aula durante toda a minha carreira profissional e acadêmica, caminhou sempre muito junto. Então, eu nunca deixei de dar aula, né? E eu digo para os meus alunos muito isso, assim. Com todo professor você pode aprender. Tem alunos que chegam e dizem, eu não vou nessa aula porque o professor é ruim. Eu digo assim, ruim é você que não sabe aprender com esse professor. Escolher o que aprender. A gente tem que aprender o que pega das Todo mundo, Bruna. Você senta na praça, do lado de um gari, tem alguma coisa para aprender. Semana passada eu tive na Horta da Gente, que é um projeto muito bonito que tem em Barueri, que pega moradores de rua, né, para desenvolver essas pessoas e tal. E eu estava falando com uma pessoa que estava sendo recuperada desse ambiente, né? Com uma lucidez, assim, do que é fundo do poço, de onde ele teve que chegar para entender as coisas que são importantes e relevantes para a vida dele. Veja, esse rapaz ainda vai virar muito a vida dele, mas só para você entender, assim, com todo mundo você tem que aprender, com todo mundo. Então, assim, você tem que aprender a estar aberto e ouvir, que é tão simples, né? Não paga nada, é grátis, é só ouvir a pessoa que está do teu lado. Então, deixa um pouquinho o celular de lado. As pessoas estão perdendo muito, muito tempo, assim, tipo, eu estava num evento lindo esse fim de semana, assim, as pessoas tudo uma do lado da outra, tem que aprender a deixar o telefonezinho de lado e se conectar com essa pessoa que está próximo, né? Entender por que ela chegou perto de você e o que você consegue aprender com ela. Carol, lindos ensinamentos. Para a gente ir levando nossa conversa para a reta final, que dica que tu tem para quem quer crescer na carreira? O que tu diria para as pessoas? Foco, determinação, garra, força e fé, né? Então, sempre. E assim, isso eu indico para todo mundo, tá? Ajuda e procura ajuda. Isso é a matriz principal, assim, para o crescimento, tá? Esteja todo tempo pedindo ajuda para alguém que está melhor que você, ou que sabe mais que você em alguma coisa, né? E sempre vendo o que você tem e sabe que pode ajudar alguém. Não importa o nível dessa pessoa, não importa, mas ajuda alguém sempre, todo tempo. Muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito dos ensinamentos, dos insights que a Carol trouxe pra gente. Foi incrível poder te ouvir, conhecer a tua história, entender o que fez a Carol estar onde ela está hoje. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, Carol. Muito obrigada. Espero que sim. Espero que você jamais desista dos seus sonhos. Todo sonho é bom. Você só tem que fazer até que ele dê certo.
É isso, gente. Muito obrigada, Carol, e até o próximo episódio do Pod Biz.